Pagar mais ou pagar menos. Eu prefiro pagar menos. Não, depois que você aprende isso, depois que você conhece isso, você não quer outra coisa. Você não vai comprar por outro caminho. Já tem um mundo de possibilidades, faz todo sentido e é o nosso plano, né? Investimos, fomos contemplados. Você precisa de muito pouco para começar esse processo. Tem gente que acha que é rifa, que é sorteio, e não é nada disso, né? Não, por que a gente vai pagar mais? Quem sabe mudar o patamar financeiro da sua família. Isso aí, a melhor hora de começar o seu consórcio é agora. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Eu sou a Mides Carvalho e estou aqui com Cláudio Mota, meu sócio e marido. Estamos muito felizes de estar aqui apresentando o mundo do consórcio, o mundo do crédito e vamos juntos, né, Mides? Passar um pouco da nossa experiência, do nosso dia a dia e também da nossa história para que a gente possa falar de crédito, falar de consórcio, porque isso envolve, além da questão financeira, envolve um monte de hábito, envolve escolhas e é preciso que isso seja feito com mais conhecimento para que a gente tenha mais segurança e possa aproveitar o que de melhor tem no mundo do planejamento financeiro, você não acha? Sim, com certeza. Assim, a gente vê isso todo dia, né? Assim, como direcionar melhor o nosso dinheiro, né? Dinheiro está aí, né? A gente pode usar por uma coisa muito boa que vai fazer diferença na nossa vida ou pode gastar com uma coisa que depois você nem lembra direito ou nem faz tanta diferença. Sim, e esse tema que a gente escolheu para abrir a nossa série de episódios do podcast, consórcio, é um tema que ainda tem muita nuvem, é muito nebuloso para a maioria das pessoas. Tem gente que acha que é rifa, que é sorteio, que é pegadinha, que é pirâmide, e não é nada disso, né? Não. O consórcio é crédito, é dinheiro e você vai pagar por todo o crédito que você está pegando, né? Assim, é fiscalizado, é auditado, é controlado pelo Banco Central. Então, é uma coisa séria, muito séria. E segura. Ou seja, hoje o nível de exposição que uma pessoa tem ao contratar um consórcio é o mesmo nível de risco de uma poupança, de uma renda fixa, ou seja, é considerado um risco muito baixo, ou seja, uma opção segura, simples, para você poder fazer um investimento, para você até, quem sabe, mudar o patamar financeiro da sua família. Sim, aí entra um mundo, né, que o consórcio permite, né? O consórcio é legal por isso, porque ele pode ser para aquisição, ele pode ser para investimento, ele pode ser para alavancagem patrimonial, assim, tem muitos caminhos, né? E a gente adora cuidar disso, falar sobre isso, é o que a gente faz e começou fazendo na nossa vida também, é o que a gente busca com todos os nossos clientes, né? Exatamente. O atendimento personalizado. Isso. E para esse início de conversa, eu acho legal mostrar a primeira diferença básica entre o consórcio e as outras formas de crédito. Porque enquanto as outras formas de crédito, na verdade, é um dinheiro que uma instituição financeira está ou fazendo um empréstimo para te emprestar e cobrar por isso, ou então está imobilizando um ativo seu e vai dar na sua mão e vai querer, claro, uma remuneração que compense essa ação. Por isso tem os juros, por isso tem os juros sobre juros, por isso o mercado financeiro se torna uma concorrência no mundo do crédito. Por isso que quando a taxa de juros no Brasil está muito alta e está altíssima, né, é muito bom para quem concede um empréstimo e é muito ruim para quem precisa do dinheiro emprestado, seja para comprar um bem, seja para uma emergência. Já o consórcio não é nada disso, né? O consórcio vem... O dinheiro, ele surge do próprio grupo, é uma compra coletiva. E esse grupo é que coloca o dinheiro e isso remonta um pouco às origens de como começou o consórcio. Verdade, né? Você sabe que eu adoro contar essa história, né? Cláudia adora contar essa história. Então, era um grupo de amigos, de funcionários de um banco, que queriam comprar carro e não queriam pagar juros. Então, o que eles fazem? Vamos nos juntar aqui, cada um vai pagar uma fração do carro. E quando a gente fala isso, significa que é desde o primeiro até o último a ser contemplado, né? E aí todos nós vamos poder comprar o carro, vamos acelerar esse processo e não vamos pagar juros. E essa é a grande vantagem do consórcio. Essa é a grande sacada. De lá para cá, o espírito de você fazer uma compra coletiva, de você juntar a força de um grupo para fazer uma compra a um valor muito mais barato do que as outras formas de crédito, se mantém. Mas tem outras formas de gestão do consórcio que tornam muito mais atrativo, né, Mides? Por exemplo, você tem grupos maiores, você tem vários tipos de lance para acelerar a contemplação, aí entra a parte da estratégia que você é fera nisso. Nós somos. Somos feras e amamos fazer isso, né? Assim, porque é isso mesmo, assim, o consórcio, ele é um crédito. Então, assim, recapitulando, né? O consórcio, ele é um crédito, ele é mais barato, maior diferencial é o fato de não ter juros, né? Isso. Que se torna muito atrativo, assim, principalmente quando a gente está falando de grandes volumes, de grandes valores.
E aí entra o nosso xodó, que é o consórcio imobiliário, né? Que é a gente ainda vai falar muito sobre ele, mas assim, é um dos que a gente mais gosta. E porque é isso, a gente está falando de grandes volumes, sem juros, e fica um dinheiro muito mais barato. E ele possibilita, né, que as pessoas façam suas aquisições, seus investimentos, aumentem seus patrimônios. Então, é muito legal. Trocando em miúdos, é assim, quando você precisa de fazer um financiamento ou um empréstimo, você vai comprar um apartamento, você vai pagar por 3. Basicamente é isso. Você compra 1 e paga 3. Não me parece ser uma conta muito favorável a quem faz isso. É claro, tem circunstâncias em que isso se justifica. Por exemplo, você tem muita pressa, ou você vai pagar um aluguel, você nunca vai fazer patrimônio. Então, ok, você compra 1 e paga 3. No consórcio, a relação é tão mais vantajosa para o cliente que você vai compra 1 e vai pagar a taxa de administração 1,2, 1,3, 1,5 no máximo. Então, é muito mais barato. Olha só a diferença. Não, depois que você aprende isso, depois que você conhece isso, você não quer outra coisa. Você não vai comprar por outro caminho, né? Você não vai buscar o crédito em outro lugar. Na prática, isso significa o seguinte: você vai pagar parcelas mais baratas do que nas outras formas de crédito e você vai pagar por um prazo, às vezes, a metade do que as outras formas de crédito. Sim. Então, financiamento vai a 35 anos. No consórcio, a gente pode chegar no máximo a 20 anos. Exatamente. E por parcelas menores. Então, o consórcio é só vantagem, ganha tudo em relação às outras formas de crédito? Não é bem assim. Não, mas ele é o planejamento, né? Principalmente um planejamento, assim. É você direcionar os seus recursos, saber o que você vai estar fazendo, quais são as escolhas, e elas serão realizadas. Você vai alcançar seu objetivo, né? Tem mais pressa, menos pressa, quero o menor custo, quero mais prazo, e aí entram todas as variáveis, né? Todas as possibilidades que o consórcio tem, e a gente usa essas ferramentas a nosso favor e de acordo com as possibilidades e interesses de cada cliente. Né? Porque tem gente que tem pressa e daí vai pagar um pouco mais, vai ofertar o lance, que seria a entrada, né? O que as pessoas conhecem popularmente falando, assim, pensando em outras formas de crédito, as pessoas conhecem entrada, né? Isso no consórcio se reverte ao lance, né? E você optando por ofertar lance, você acelera a tua contemplação, né? Com a diferença que nas outras formas de crédito, às vezes a entrada ela é obrigatória. Por exemplo, para comprar um financiamento imobiliário, você tem que dar pelo menos 20% do valor do imóvel como entrada. No consórcio, você não tem essa barreira de entrada. A entrada, você pode contratar um consórcio e optar por ser sorteado. A gente tem cliente assim. Sim. Ou você pode contratar um consórcio e ir para o lance fixo usando o próprio valor do consórcio, que é o lance embutido, que a gente chama, né? Para acelerar a contemplação por meio de um lance embutido. Mas, ainda assim, é importante dizer que não tem mágica. No consórcio, diferentemente das outras formas de crédito, existe a figura da contemplação. Assim como lá nos grupos de amigos que se juntaram para comprar um carro, a cada mês era um carro comprado para um funcionário. No consórcio, a cada mês tem a figura da assembleia e é na assembleia que se decide quem são os contemplados, né? E aí, como é que são as formas de contemplação? Sorteio é o democrático, né? Todo mundo que está em dia com essa parcela vai participar e vai participar de forma unânime e democrática ali todos. Aí, por que isso? O sorteio é automático, já os lances são opcionais. Tem muita gente que não dá lance. Tem gente que não dá lance. Tem gente que não é orientado, aí esquece de dar o lance. Tem gente que nem sabe que pode dar lance. Um monte de gente, né? E nossos clientes? Não, os nossos clientes não. Nossos clientes a gente dá lance de todo mundo, a gente manda os comprovantes para todo mundo, a gente faz isso com o maior cuidado e o maior prazer, porque o lance é fundamental, assim, as assembleias são fundamentais, né? Não dá para perder, né, um mês, assim. A gente usa o tempo a nosso favor no consórcio. Dá, mas não é bom, né? A gente quer ser contemplado mais rapidamente. Então, tem o sorteio, que basta estar em dia, que você vai estar apto a ser sorteado, e tem a contemplação por lance. E aí são só 2 tipos de lance. O lance livre, que é o lance que as pessoas mais conhecem, ou seja, tipo um leilão. Os maiores lances serão os contemplados naquele mês. Exatamente. E tem os lances fixos, que funciona assim. É um lance em que todo mundo dá o mesmo tipo de lance, é um lance fixo. E quem vai ser contemplado, então, se todos dão o mesmo tipo de lance? São aquelas pessoas que estão mais próximas do número sorteado. E qual é a vantagem disso? Bom, primeiro, você tem mais de uma chance de concorrer, porque o sorteio, em geral, é algumas administradoras até têm mais sorteios por mês, mas, em geral, é um número menor de sorteios. E, além disso, você participa de novo com o lance fixo. E, nesse lance fixo, a base de concorrência
concorrência é menor, então por isso acelera a sua contemplação, né? Aliás, temos aqui nesse podcast 2 pessoas que acabaram de ser contempladas por sorteio, né? Por lance. Por lance fixo e embutido. Exatamente. Isso aí. E um monte de gente, assim, a gente fala, as pessoas às vezes têm esse medo, né? De, quando eu vou ser contemplado, todo mundo vai ser contemplado, né? Isso. E quando vem a contemplação é tão bom, né? É muito bom. Então, a gente tem consórcio, né? Como casal. Sim. O consórcio está no centro do nosso planejamento de médio e longo prazo. A gente espera, por meio do consórcio, fazer uma alavancagem patrimonial para que a gente tenha uma quantidade de imóveis que vão gerar para a gente renda passiva, né? E vão gerar também uma tranquilidade para os nossos filhos. A gente tem 2 filhos e que eles vão, então, poder usufruir do patrimônio que a gente está gerando para a nossa família. Isso. Né? E é o que a gente orienta para muitos clientes nossos, né? Muita gente já está indo por esse caminho, né? De usar o consórcio como meio de investimento, como meio de aumento de patrimônio, como segurança, né? Assim, a gente tem muitos amigos também que trabalham de forma autônoma ou são empresários, ou seja, que requerem muito da sua própria força de trabalho, né? E começar a pensar sobre isso, começar a se planejar para esse momento, um pouco mais lá para frente, né? Quando a gente não estiver querendo trabalhar tanto, ou não estiver podendo trabalhar tanto, ou mesmo nas surpresinhas da vida, né? Que às vezes acontece e a gente tem as baixas, enfim, trabalha menos. Acontece, né? Com todo mundo. E quando a gente se prepara para isso, o consórcio é uma excelente ferramenta, né? Exatamente. Se você perguntar para qualquer pessoa assim, no seu ciclo de amizade, assim, que tal você ser um investidor em imóveis e ter um patrimônio de até uma dezena ou mais imóveis? As pessoas vão rir, né? Haha, legal, tal, mas isso não é para mim, isso é para quem tem muito dinheiro, isso é para um Faria Limer. E, na verdade, você precisa de muito pouco para começar esse processo. A gente acabou de ser contemplado, a gente tem várias cartas de consórcio contratadas, né? A gente acabou de ser contemplado na última assembleia. Investimos, fomos contemplados e agora a gente tem uma carta de um pouco menos de 100 mil reais. O que fazer no Rio de Janeiro com menos de 100 mil reais para investir no mercado imobiliário, fazendo isso uma bola de neve positiva financeiramente falando? Vamos contar para o pessoal? Claro, é simples. A gente vai pagar a etapa da obra de um prédio. Qualquer prédio? Não, a gente vai escolher um prédio com estratégia. Um prédio novo, que vai ter a etapa de construção e que ele já está sendo construído para ter estúdio voltado para aluguel de curta duração. Esses aluguéis de curta duração, eles dão uma rentabilidade acima do mercado de aluguéis. E essa rentabilidade é que vai pagar todo o processo. Vai pagar o custo do primeiro consórcio, vai pagar os custos adicionais e, no final das contas, ainda vai sobrar um dinheiro que a gente vai poder reinvestir em consórcios imobiliários, né, Mits? E detalhe, nas contas que a gente fez, com esses valores, com essa carta de crédito, a gente vai ter com fluxo constante pelo menos 3 mil reais livres para reinvestimento. E essa primeira carta de crédito contemplada de menos 100 mil reais, que vai gerar para a gente um fluxo constante de 3 mil reais, vai permitir que a gente faça uma alavancagem de R$1 milhão em imóveis. Essa é a magia do consórcio, que não é magia, não tem pequeno, não é escondido. Isso mostra a grande força do consórcio, que é justamente o planejamento e o retorno ao longo do tempo. Né, Mits? Ele é certo e seguro, né? Exatamente. As pessoas costumam muito perguntar para a gente, poxa, quanto tempo vai demorar para eu ser contemplado? Como se o tempo fosse um problema do consórcio. E o tempo é uma das vantagens do consórcio. Justamente porque a pergunta é, quanto tempo você demoraria para juntar R$1 milhão investindo, por exemplo, em renda fixa? Quanto tempo? Qual é a sua capacidade de investimento por mês? Ou mesmo nesse caso aqui, né? 100 mil reais, juntando 400 reais, que era o valor da nossa parcela, mais ou menos. 400 reais. Quanto tempo será que a gente demoraria para juntar 100 mil reais, né? Nesse fluxo? E a gente antecipou. Então, o legal do consórcio é isso. Ele antecipa, né? A gente tem acesso a esse crédito antes do tempo que a gente levaria juntando, pagando aquela parcela mensal. Exatamente. E aí você tem que... Quando você não tem uma estratégia de dar lance livre, que você sabe exatamente quando você vai ser contemplado, já que você olha o histórico de lances, e o lance livre é aquele lance maior, né? Então, pelo histórico, eu sei exatamente quando eu vou ser contemplado. Você pode ser contemplado pelo lance fixo, que você não sabe exatamente, mas você sabe que é uma antecipação, porque você está concorrendo não só pelo lance, como pelo sorteio. E a gente tem clientes que foram contemplados por sorteio. A gente tem cliente que foi contemplado na segunda parcela, ou seja, pagou 2 parcelas de R$400, R$800 e teve acesso a uma carta de crédito de mais de R$100 mil. E esse retorno é um retorno que poucos investimentos dão. Tudo bem, ser contemplado por sorteio na segunda parcela tem a ver com sorte, mas ser contemplado
de forma antecipada, estando apto a concorrer pelo sorteio e também pelo lance livre, já não é sorte, é estratégia. E a estratégia, eu queria que você falasse um pouco, Mitz, como é que a gente oferece essa estratégia para os nossos clientes, né? Eu acho que tem muito a ver com o perfil de cada cliente, né? O que ele quer, o que ele está disposto, quais são os objetivos e capacidade financeira também de cada pessoa, né? Do quanto ela está disposta a investir para alcançar o objetivo, seja para investir ou seja para aquisição. Isso posto, a gente vai buscar, primeiro que a gente tem acesso a várias administradoras e bancos, cada um tem as suas regras próprias, por exemplo, e aí a gente vai definindo, né, em função do que se quer, do que se pode, o que se tem, o que se encaixa melhor para cada um. Tem administradora, por exemplo, que a gente adota, inclusive, essa estratégia do lance fixo, que ele é todo embutido, ou seja, mesmo se eu não tiver nada, se eu não estiver disposta a me descapitalizar com nada, eu posso ofertar lance e isso acelera a minha contemplação. Né? E isso é uma das ferramentas que a gente tem. Ou seja, o sorteio, todos vão participar, mas mesmo se eu não tiver dinheiro, eu posso ofertar lance sem dinheiro no lance embutido. Se eu tiver um pouco mais, eu posso aumentar o meu lance e vou para outras ferramentas de lance, ou tenho pressa, ou estou disposto, eu quero, é mais interessante para mim, vou no lance livre e eu defino mais ou menos ali quando é que eu defino a minha contemplação. Ou seja, a gente tem uma conversa bem franca com o nosso cliente para entender o que está motivando ele, né? Então, às vezes, ele tem uma sobra no orçamento que ele pode investir, então a gente procura o melhor orçamento dada aquela capacidade de pagamento de parcela por mês, né? E mesmo assim, a gente precisa entender o que para o cliente significa o melhor. Às vezes, para ele significa a maior fator de multiplicação, ou seja, o consórcio imobiliário, por exemplo, mais alto possível com aquela parcela. Então, esse cliente talvez tenha mais tempo para poder fazer um planejamento e ter esse maior retorno. Ou então, o melhor para o cliente é procurar um consórcio que dê uma contemplação mais rápida. Então, a gente vai procurar grupos que estão contemplando mais, grupos que não estão no início, grupos que estão em andamento e que, portanto, estão performando melhor, né? Aí, tem o nosso trabalho mensal, quase diário, da gente olhar cada grupo de cada administradora e entender onde estão as oportunidades para cada perfil de cliente, né? Tem cliente que quer saber qual é o menor custo, ou seja, quais são as menores taxas administrativas, porque para ele o importante é ter um rendimento nominal melhor. E isso eu acho bastante curioso, porque como quase tudo na vida, tempo é dinheiro. Então, às vezes, uma taxa administrativa um pouco maior, mas que tem um prazo maior, por mês vai representar uma taxa de custo, né, menor do que numa taxa administrativa nominal um pouco menor, mas com um prazo muito maior. E a gente vai conversando com o cliente e o importante é mostrar para ele os caminhos, como se fosse um Waze, em que a gente mostra os caminhos que as condições desse cliente oferecem. E aí cabe a ele, com bastante segurança e muita orientação, escolher o caminho que ele vai se sentir seguro. Eu, por exemplo, quando dirijo, a gente conversa muito sobre isso, né? Nem sempre eu escolho o caminho mais rápido, ou o caminho que o Waze está lá sugerindo. Eu escolho o caminho que para mim é mais agradável. Às vezes eu gosto de ir, por exemplo, pela praia para ver o mar e assim eu me sinto melhor, né? Tá lá, uma diferença pequena de tempo. Assim é também na escolha do consórcio, né? Você tem que escolher o caminho que você se identifica mais. E no consórcio, como no Waze, a gente também pode mudar o caminho na hora que quiser. Não é também assim pré-determinado. Eu vou pelo lance... Não, vou ficar só pelo sorteio. Vai pelo sorteio a vida inteira. Não. Vou ficar só pelo lance embutido. No momento que você quiser, tiver necessidade ou urgência e possibilidade, a gente muda a estratégia, né? Muda o lance ofertado, muda o caminho, né? Aquele caminho. Exatamente. Você, quando contrata, não está contratando um consórcio para um apartamento tal. Você não está assumindo um compromisso de dar lance livre ou lance fixo, ou até mesmo de dar lance. Tudo isso você vai escolhendo no percurso, porque a vida vai mudando e os caminhos vão mudando mesmo. Vão mudando, né? Total. E isso seja para imóvel, seja para carro, para troca de frota, para moto, para o que for, né? E a gente está aqui sempre, né, disponível. Assim. A gente gosta muito de trocar, manter esse contato permanente, né, com os nossos clientes. Não tem ninguém com quem a gente não fale, né, a cada assembleia, não existe isso. Sempre que também acionados, a gente também se coloca disponível, porque a gente entende também que esse pós-venda, né, a gente costuma falar que a gente não faz venda, né, a gente orienta, a gente planeja junto, a gente entende e mostra as possibilidades.
E a gente vai estar ali durante esse percurso, durante todo esse trajeto, desde a aquisição, né, desde o momento da tomada de decisão de fazer a sua contratação do consórcio, seja ele qual for, né, tem vários segmentos, mas desde o momento da tomada de decisão, e aí todo esse percurso, né, das assembleias, da contemplação, depois a escolha do bem, depois lá na liberação do crédito, né, do envio de documentos. Todo esse processo a gente faz questão de acompanhar e de estar junto com todos os nossos clientes. E isso também é um diferencial, né? Eu acho que é total, é fundamental. A gente não é máquina, nem quer ter velocidade, a gente quer ter uma A velocidade a gente até tem, que a gente atende rápido. Sim, mas a questão não é... A gente não está concorrendo com uma inteligência artificial. Sim. A gente está sempre entendendo... A gente sabe com quem a gente está falando e a gente sabe cada particularidade dos nossos clientes e estamos ali sempre disponíveis. A gente conhece cada um. Exato, porque é a confiança nesse relacionamento que faz toda a diferença, né? E é por isso, quando a gente mostra, por exemplo, para uma cliente que nem mora no Brasil, que ela pode investir em imóveis no Brasil e que a gente vai cuidar de todo o processo... Temos algumas nesse perfil. Então... E a gente faz, né, essa ponte, né? Mesmo quem mora à distância, brasileiros fora do Brasil, e a gente adora, né, ser esse ponto de conexão e de ajuda mesmo, né, de suporte. Tanto para levantar esse crédito, para a pessoa adquirir o bem que ela quer, quanto na hora da escolha do imóvel e tudo mais. A gente participa de todas essas etapas. E o legal do consórcio é essa flexibilidade. Então, a gente tem cliente que não mora no Brasil e quer investir com consórcio no Brasil, em patrimônio no Brasil, e a gente também tem cliente que está indo para fora do Brasil e quer investir em consórcio no Brasil para comprar patrimônio fora do Brasil. E também é possível. Que também permite. Exatamente. É claro, sempre tem a regra, sempre tem as condições, mas aí a gente vai mostrar qual é o caminho, porque essa é a nossa especialidade, e a gente vai vendo quando existe a possibilidade de adequar isso ou não. Porque esse é outro aspecto do consórcio que eu acho incrível. Ele foi desenhado por clientes para favorecer clientes. Então, essa flexibilidade de vou investir dentro ou fora do Brasil, ela é excelente para o cliente. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter um compromisso de todos que contratam um consórcio de que você vai garantir que aquele grupo continue um grupo ativo, performando. E quais são as estratégias, quais são os mecanismos de garantia de que as pessoas vão honrar com seus compromissos com o consórcio? É o fato de que sempre, de alguma forma, vai ter um compromisso firmado, um bem, né, garantindo que aquela pessoa vai quitar o seu compromisso. Da mesma forma que no financiamento tem a alienação, né, do bem que você está comprando, exatamente, o consórcio, na mesma linha, tem a alienação desse bem. E quando o bem é fora do Brasil, você pode apresentar uma garantia substitutiva para que você possa viabilizar essa operação fora do Brasil. É claro que, para isso, você tem que ter um bem que cubra esse saldo devedor e que esteja quitado, porque um bem não pode ficar alienado a duas instituições financeiras diferentes, né? É meio assim, as pessoas, vocês sonham, né? E a gente viabiliza, a gente ajuda e mostra as possibilidades, porque tudo tem um caminho, sempre vai ter uma alternativa para você realizar teu objetivo, né? E o consórcio é essa ferramenta que possibilita e que facilita, né? Tem flexibilidade de parcela, então acho que é isso, né? Assim, todo mundo sabe que pode sonhar, pensa o que você quer, o que você gostaria de comprar, de adquirir, enfim, e conta com a gente, né? Porque a gente vai te mostrar as possibilidades e os caminhos. Tem muita regra, não se assusta com isso. O principal é você saber que você vai estar, né, aqui na Mota Consórcios, vai estar num ambiente seguro, confiável, que a gente vai prestar atenção em você e vai te mostrar as possibilidades e os caminhos para tudo ser realizado. Né? Exatamente. E onde mais ou menos isso se aplica com mais frequência? Bom, você tem uma compra de um valor significativo, um carro, um imóvel. Carro você troca de tempos em tempos, não tem jeito. Então, você vai precisar de crédito? Fala com a gente que você pode ter um crédito mais barato. E quanto maior for o tempo de planejamento, mais barato e mais segurança a gente vai conseguir oferecer. Bom, ou então, está pensando em mudar de apartamento, a família vai crescer, a família se transformou?
Fala com a gente que a gente vai oferecer um planejamento financeiro para fazer isso de uma forma mais barata, sem pagar juros. Não tem por que pagar mais caro, porque o mesmo dinheiro compra as mesmas coisas. Você pode optar em pagar mais ou pagar menos. Eu prefiro pagar menos. Eu também, eu não quero pagar mais, não. Tendo mais planejamento, exatamente. Ou então você pode optar por fazer um investimento, né? O consórcio sendo usado para alavancar investimentos. Tem até uma discussão que eu acho boba, se o consórcio é investimento, se não é investimento. O fato é que você pode usar o consórcio para comprar apartamentos a um valor muito baixo. Você vai ter, inclusive, ter pago um valor que não é a totalidade desse apartamento. E esse apartamento, quando colocado para alugar, ou seja, ele vai gerar um fluxo de caixa positivo para você, é um investimento que se retroalimenta e permite que você, num período muito razoável de tempo, construa um patrimônio. Isso a um custo muito baixo e a um aporte inicial muito baixo. Isso, para mim, para a gente, né, faz todo sentido e é o nosso plano, né? Hoje a gente tem mais de uma dezena de cartas de consórcio. Muitas, né? Com esse objetivo. Vem cá, eu estava pensando aqui, tem também esses clientes que fazem o consórcio para, a gente está falando de patrimônio e tal, mas também para patrimônio de trabalho, né? Por exemplo, aumento de frota, né? Assim, porque tudo é ativo, né, gente? Tudo que gera dinheiro para a gente em algum momento, ele é ativo, né? Quantos clientes que a gente tem que, né, às vezes fazem consórcio para automóvel, né? Pensando inicialmente em trocar de carro e mudou de ideia e comprou 5 motos para alugar para Uber, né? Para Uber Moto. Então, assim, essa flexibilidade também de planos, a possibilidade da gente mudar de ideia e mudar o planejamento inicial, eu adoro. Então, aí os clientes perguntam para a gente, poxa, eu posso usar um consórcio, por exemplo, para substituir um financiamento? Pode e deve, né? Porque pelo custo, né? É muito mais barato. Então, pode tanto para quitar o financiamento, quanto para substituir lá no início, né? Nem fazer o financiamento, né? A pessoa já contratar o consórcio, se planejando para fazer a aquisição pelo consórcio imobiliário. E aí tem 1000 ferramentas, né? É aquilo que a gente falou, no financiamento é obrigatório ter uma entrada, hoje em dia, de 20%. Então, é obrigatório usar esse valor que seria a entrada, usa no seu lance e vem para o consórcio para fazer da forma mais barata que tem, né? Com certeza. E é por isso que o consórcio hoje está sendo comercializado como nunca. É recorde na história do sistema de consórcio. Porque o crédito está não só caro, porque os juros estão muito altos, como também está escasso, está difícil, não está fácil ter crédito para quem precisa. E a gente faz os comparativos assim, né? E a gente faz a simulação de financiamento e de consórcio. Aí o prazo do financiamento, 35 anos, do consórcio pode ser no máximo de 20 anos, né? Em média. O valor do financiamento, 3 vezes mais caro do que no consórcio. Então, assim, é muita diferença, né? A entrada obrigatória, aqui a entrada opcional, no consórcio opcional. Então, são muitas vantagens, né? Eu acho que realmente a gente precisa falar mais sobre o consórcio, as pessoas precisam conhecer mais as possibilidades que o consórcio traz para tomar esse caminho, porque por que a gente vai pagar mais? Exatamente. E mais do que isso, o próprio sistema de aprovação do crédito no consórcio ele é muito mais simples, é facilitado. Não tem tantas exigências quanto no sistema de crédito do mercado financeiro. No consórcio, basicamente, você tem que estar com um score bom no sistema de financeiro, né, de pontuação. Você precisa ter uma comprovação de 3 vezes o valor da parcela, e essa comprovação pode ser feita, inclusive, por extrato bancário, ou seja, autônomo, pessoas que não têm comprovação de renda formal conseguem contratar um consórcio e, assim, dessa forma, elas vão ter acesso a esse crédito sem precisar pagar juros, que é o grande diferencial. No consórcio não tem juros, tem apenas a taxa de administração, que ela é muito mais barata do que os juros. E é por isso que a gente está aqui, né, Mendes? Para poder tirar todas as dúvidas sobre esse mundo de crédito, de consórcio. E detalhe, a gente oferece financiamento também, a gente fala isso de carteirinha, mas é porque realmente, para o nosso cliente, é muito melhor pagar menos. É isso mesmo, Cláudia. Assim, tem toda essa facilidade, né, com relação à comprovação de renda e tudo mais. E sobre o score, assim, as pessoas perguntam muito, né, quando tem, às vezes, estão com o CPF com alguma restrição e tal. E no consórcio, isso não é impeditivo na contratação. Tem administradora que já faz essa peneira, vamos dizer assim, desde o momento da aquisição. Tem administradoras que não, que isso você só vai ter algum problema se tiver na liberação do crédito. E aí, o que é legal? Porque no consórcio,
o seu crédito ele não descontempla, né? Uma vez contemplado, você não descontempla. Então, mesmo nos casos em que a pessoa tem alguma restrição e que ela não consiga, né, naquele momento estar com o CPF todo embaralhado, enfim, acontece, né? Às vezes acontece com todo mundo. A pessoa tem o tempo, né, para se resolver, para tirar tirar o CPF daquela situação e ela finalmente conseguir liberar o seu crédito. Em contrapartida, enquanto ela não usa o seu crédito, ele está ali rendendo. Então, isso no consórcio também é uma coisa muito boa, né? Diferente de qualquer outro tipo de empréstimo, de financiamento, enfim. Se você não passar, não passou, você nem pega, né? Encerra ali. No consórcio, não. Você pode começar a sua adesão, você faz né? Foi contemplado. Ainda tô bem, você libera na hora. Não tô bem, eu vou resolver, eu tenho tempo para resolver a minha situação e ter o meu crédito liberado de uma forma tranquila, né? Um aspecto bem interessante do fato de uma carta de crédito nunca se descontemplar são situações como um cliente que a gente tem que investiu R$800 até a contemplação, contemplou e não sabia o que fazer com a carta contemplada. Esse valor vai para uma aplicação de alto desempenho da administradora e estava rendendo R$1.000 por mês só com esse rendimento em cima do valor o valor contemplado, que é muito grande, muito maior do que a parcela. Então, o que acontecia na prática? Ela paga R$600 por mês de parcela e tem de rendimento dessa aplicação mais de R$1.000 por mês e mostra como o consórcio é vantajoso nesse processo de antecipação de crédito, né? Ou seja, tem um mundo de possibilidades e tem muita coisa para a gente falar sobre esse mundo de crédito, consórcio. É por isso que a gente vai ter outros episódios num tema importante e relevante para que a gente possa se aprofundar e ir mostrando que o caminho do planejamento e o caminho do crédito de baixo custo é possível para cada um. Então a gente pede para que qualquer dúvida ou qualquer ponto seja mandado para a gente, siga as nossas redes sociais, @motaconsórcios, o nosso site, motaconsórcios.com.br, a gente vai estar disponível em todos os canais, manda e-mail para a gente, fala com a gente inclusive dá o nosso celular pessoal, né, para os nossos clientes, para a gente manter esse contato próximo, né, Mits? E dizer que a gente vai estar aqui sempre trazendo especialistas do mercado, clientes, amigos, parceiros, para que a gente possa aprofundar esse tema de crédito e consórcio, porque a hora para começar um consórcio é agora. Sim, isso aí. A melhor hora de começar o seu consórcio é agora. Então vamos juntos e até o próximo episódio. Até!